E vamos encerrar Direito Civil, sucessões das disposições finais e transitórias. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Vamos imaginar o seguinte: se durante agora a vigência desse Código 2002, assim que ele foi publicado, já passou mais da metade do tempo que começou a valer o prazo da lei antiga. Vamos imaginar que o Código Civil foi publicado hoje, desses 2002. E hoje que ele foi publicado, já faz 5 dias, são 10 dias de prazo que tinha da lei antiga, mas hoje já faz 5 dias que começou a correr o prazo da lei antiga e foi publicado hoje, já faz metade, certo? Que começou da lei antiga. E o Código Civil começou hoje, revogou a lei antiga. Como é que fica? Então, serão utilizados os prazos da lei antiga sempre? Não, não sempre. Somente se esse Código Civil tiver diminuindo esse prazo, que era 10 dias, diminuir para 5. No caso, ele perde. Porque se o Código Novo diminuiu para 5 dias e já faz metade do tempo da lei anterior, quer dizer que ele perde. Entendeu? Então, serão os da lei anterior, vai continuar valendo os 10 dias, não vai valer o do Código Civil, quando forem reduzidos por este Código os prazos e se na data da publicação deste Código de 2002 já houver transcorrido mais da metade do tempo. Então, além de ter reduzido o prazo, é necessário, além de ter reduzido o prazo, é necessário que já tenha passado da metade, já tenha passado mais da metade do prazo do código antigo, entendeu? Aí sim está valendo o prazo do código antigo. Se o código novo reduzir, não fala pela metade, mas que já tenha passado mais da metade. Então é necessário ter reduzido o código novo, o prazo antigo, e já ter passado mais da metade do prazo. Mais da metade, não é só metade não, tem que ter passado 6 dias. Então olha que artigo bom, a VUNESP adora e pergunta, hein? Próximo. Até 2 anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo na lei anterior. Então, o que é esse artigo? Lei 3.071. Até 2 anos após a entrada em vigor, os prazos estabelecidos aqui serão acrescidos mais 2. Então já foi 2 mais 2, 4. Acho que não tem necessidade de estudar isso, né? 2002, 3, 4. Nós estamos em 2020. O acréscimo desse artigo antecedente será feito também, não acho que tem necessidade. As associações, sociedades e fundações serão constituídas nas formas das leis anteriores, bem como os empresários. Então, as associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, imagina as associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores. As associações, as sociedades e fundações, constituídas na forma da lei anterior, bem como os empresários deverão se adaptar às disposições deste Código. Tudo bem. O disposto nesse artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Nossa. As organizações religiosas nem partidos políticos não se aplicam. Que as associações devem se adaptar a esse código, está escrito que não se aplica às organizações religiosas nem partidos políticos. Coisa interessante. As fundações instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fim diverso do previsto, subordinam-se quanto ao seu fundamento ao disposto nesse código, salvo disposição em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas do artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência desse Código, obedecerão o disposto nas leis anteriores. Então,
as dissoluções e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando forem iniciadas antes da vigência do Código de 2002, obedecem ao disposto das leis anteriores. O que é a dissolução e a liquidação dessas pessoas. A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor neste Código obedece ao princípio. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao princípio nas leis, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidos no artigo 2045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste Código, quanto ao preceito dele, se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Nossa, de novo. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045. Mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordina quando houver sido prevista pelas partes de determinada forma de execução. Olha, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. A locação de prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Então, a locação de prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Salvo disposição em contrário, aplica-se aos empresários, sociedades empresárias, as disposições de lei não revogadas por este Código, referente a comerciantes ou sociedades comerciais, bem como as atividades mercantis. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se a existentes até sua extinção às disposições do Código Civil. Do Código Civil anterior, Lei 3.071 de 1916, e leis posteriores. Então, é proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses. Aí para tudo.